Um voo doméstico sobre a França. Olha, dá pra ver o navio ali. Lá está ele. Tem uma rara visão de um tesouro nacional. É lindo. Era um dia azul claro. Tenho certeza de que os 2 membros da tripulação estavam se sentindo bem. Talvez pudessem até estar se divertindo pelo caminho. É impressionante. Algo rasga o avião em pedaços. Fiquei chocado. Isso foi tão rápido e tão horrível. Com uma nação inteira à procura de respostas, os investigadores se esforçam para explicar o que realmente aconteceu. Parei. Eles descobrem uma cadeia inimaginável de eventos. O que eles estavam pensando? Você realmente tem que entrar na mente dos pilotos para dizer se teria ou não feito a mesma coisa nessas circunstâncias. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Desvio mortal. Em uma das semanas mais movimentadas do verão, o voo 706 da Proteus Airlines vai para a costa da Bretanha, no oeste da França. Flap 0 mais 30. O comandante, de 31 anos de idade, é um piloto experiente. Ele pilotou de tudo, desde aviões de passageiros até bombardeiros. Confirmado. Descendo 18,5 km. Seu copiloto tem apenas 27 anos, mas tem mais de 300 horas de experiência de voo no mesmo tipo de aeronave. A habilidade desses pilotos no Beech 1900 é muito alta. Eles são aviadores profissionais. Para isso que foram treinados. É o que fazem diariamente. Era apenas um dia normal para eles. O comandante e o copiloto dividiram a sua carga de trabalho. É muito comum na indústria aérea os pilotos trocarem as pernas, o que significa que um piloto vai pilotar a aeronave e depois o outro piloto vai pilotar no retorno. Neste voo em particular, era a vez do copiloto pilotar a aeronave. O comandante era o piloto no monitoramento. E isso envolve a comunicação com o controle de tráfego aéreo, fazer as checklists, a gestão dos sistemas da aeronave. O voo 706 saiu do aeroporto de Lyon há pouco mais de uma hora. Eles estão no horário para pousar em Lorient em aproximadamente 20 minutos. E eles estão sendo guiados ao seu destino pelo controle de tráfego aéreo local. Autorizo 1.130 metros em voo por instrumentos. Confirmado. O bimotor Beechcraft 1900D pode transportar 19 passageiros. Alguns estão indo para as praias do sudoeste da Bretanha, um destino turístico popular na França. E hoje eles recebem um agrado, a rara oportunidade de ver um pedaço precioso da história marítima francesa, um transatlântico de luxo, anteriormente conhecido como SS France. As pessoas na França têm muito orgulho desse barco por causa do avanço mecânico, mas também porque ele foi uma vitrine da arte e design da França. Quando foi inaugurado em 1962, esse era o maior navio de passageiros já construído. Mais de 45 metros mais longo que o Titanic. O navio é um grande atrativo sempre que está em águas francesas. Então o jornalista Julien Beaumont é enviado para cobrir o evento para a imprensa local. Eu fui para a Baía de Quiberon naquele dia porque eu era um jovem jornalista, esse era o meu primeiro emprego e porque era a principal história naquele momento. Eu decidi ir para lá e cobrir a história e fazer algumas fotos. O jovem jornalista contrata um avião pequeno para obter uma visão melhor. Mas ele não é o único fascinado pelo transatlântico. Olha, dá pra ver o navio ali. É, lá está ele. Vou avisar os passageiros. Conforme o voo 706 começa sua descida em direção ao aeroporto de Lorient, os passageiros e tripulantes estão prestes a ter uma visão perfeita do famoso transatlântico. Os pilotos definitivamente foram pegos na excitação do "vamos ver o navio". Não é só o serviço de primeira classe, mas eu acho que tinha algo dentro deles como membros da tripulação que também queriam um lugar na primeira fila para olhar o grande navio. Lorient 706. Vamos nos manter no visual e fazer uma volta de 360 para os passageiros dos fundos. Vamos retomar o contato depois para a aproximação até Lorient. 706, Lorient confirmado.
Senhoras e senhores, à esquerda, para fora do avião, vão ver o transatlântico Le France. O controle acaba de nos dar permissão para fazer uma volta de 360 ao redor dele. Vamos retomar a nossa rota para Lorient após cerca de 5 ou 6 minutos. Eles descem a 610 metros e começam a circundar o navio. 610 metros realmente é muito baixo para um avião comercial. Agora, esse é um avião regional. Eles tendem a voar para aeroportos menores. Então, passarem um pouco mais de tempo a uma altitude inferior não é raro. Não é uma beleza? Deve ter sido uma tremenda vista num dia claro. Dava para ver todos os detalhes desse navio a 610 metros. Não muito longe, Julien Beaumont está desfrutando de uma vista semelhante. Era um dia perfeito. Estava ensolarado, sem vento, tempo bonito, temperaturas altas. Olha quantos iates lá embaixo. Que maravilha. É impressionante. Conforme completam a sua volta de 360 graus ao redor do navio, os pilotos começam os preparativos para o seu pouso no aeroporto de Lorient. 706, se permitido, vamos definir curso direto para o aeroporto. 706, Lorient confirmado. Sem qualquer aviso, o voo 706 se desintegra no ar. Eu não ouvi o acidente porque a porta estava aberta e eu estava tirando as minhas fotos, entende? E o piloto me disse, olha, bem na nossa frente. Então eu só olhei para frente, peguei a minha câmera e fotografei. Eu fiquei chocado porque foi tão rápido e foi tão horrível. Eu vi algumas peças grandes, pedaços grandes de destroços indo pro fundo do mar. E alguns pertences pessoais também, como um casaco. E naquele momento você percebe, meu Deus, muita gente morreu ali. A guarda costeira corre para o local do acidente, esperando resgatar algum sobrevivente. Mas não encontram ninguém. Centenas de turistas a bordo do navio e dos iates circundantes estão abalados com o que acabaram de ver. Foi como se estivéssemos tão felizes de ver o barco. E em 2 minutos, tudo isso virou uma tragédia. Logo fica claro que não há sobreviventes. Todos os 14 passageiros e tripulantes estão mortos. A triste notícia atordoa a nação. Foi a grande história na França. Todos os jornalistas estavam nesse caso e todos os franceses queriam saber sobre esse acontecimento. Foi realmente a história principal da França naquela época. Conforme a tragédia começa a transcorrer, o mistério vai aparecendo. Apesar das centenas de testemunhas oculares, ninguém parece saber o que derrubou o voo 706. Na manhã após o acidente do voo 706 da Proteus Airlines, o investigador francês de acidentes aéreos Alain Bouillard e sua equipe começam a trabalhar no caso. Então, o que fez esse avião cair do céu? Com todo o país procurando respostas, há uma enorme pressão para explicar como e por que o avião de passageiros caiu. Tudo o que sabíamos era que um avião caiu no mar e não houve sobreviventes. Cabia a nós localizar os destroços primeiro, para recuperar os registros de voo e depois para encontrarmos quaisquer outras partes do avião que nós pudéssemos recuperar. As caixas pretas do avião são cruciais para explicar o que aconteceu nos momentos finais que antecederam o acidente. Mas encontrar não vai ser fácil, pois os destroços estão a poucos quilômetros da costa, no fundo da baía de Quiberon.
O trabalho de localização cabe ao investigador Sébastien Davy. Eu fui ao local com um localizador beacon que recebe os sinais dos beacons, igual aqueles que estão equipados nos gravadores de voo. Os mergulhadores da Marinha não perdem tempo e começam a vasculhar o fundo do mar em busca dos destroços. Enquanto espera que as caixas pretas sejam recuperadas, Alain Bouillard interroga o controlador de tráfego aéreo no comando da aproximação do voo 706. Ele fica imediatamente surpreendido por aquilo que descobre. Aqui está a rota programada de Lyon para Lorient. A Baía de Quiberon não estava nem na sua trajetória de voo. Bouillard quer saber, para começar, o que eles estavam fazendo lá. Eles solicitaram um desvio para ver o Le France. É uma descoberta chocante. Um avião comercial apenas deve solicitar um desvio por razões de segurança. É realmente muito raro mesmo um avião de passageiros se desviar do seu plano de voo padrão. Por que eles decidiram ir passear? O voo oficial deveria ter levado o avião em linha reta sobre a terra. Mas no momento do acidente, ele estava voando sobre o SS France, muitos quilômetros fora do curso. A decisão do comandante de desviar da sua trajetória de voo por uma razão tão trivial parece quase imprudente. Mas o controlador em Lorient não viu nenhum tráfego conflitante no radar. Então ele não tinha motivos para negar o pedido. Brest Routier 706 chamando. Tem um pequeno pedido especial de voar um pouco para o oeste sobre a Baía de Quiberon, senhor. Para ver o Le France ancorado lá. O controlador em Lorient simplesmente informou ao piloto do Beechcraft que não tinha nenhuma informação sobre o tráfego. Obrigado pelo seu tempo. Os investigadores agora sabem que o voo 706 estava em uma área onde nunca devia estar. Mas eles não sabem o que realmente aconteceu lá. Bouillard começa entrevistando testemunhas oculares. Talvez tenham visto algo que o radar em Lorient não tenha pego. Então, essa é a área que estamos nos concentrando e nós entendemos. Apesar de todos terem visto os destroços em chamas caindo do céu, ninguém viu o que aconteceu para causar o acidente. Mas o que eles viram chama a total atenção de Bouillard. Naquele dia maravilhoso, havia muitas aeronaves da aviação do turismo geral sobrevoando o SS France. As testemunhas viram mais de uma dúzia de aeronaves turísticas naquela bela tarde. Tem certeza? Essas aeronaves estariam voando baixo demais para serem detectadas pelo radar de Lorient. O que explica por que o controlador de tráfego aéreo não as viu. E isso abre uma possibilidade assustadora. É possível que possa ter sido uma colisão em pleno ar? Uma colisão no ar com um avião de passageiros é tão incomum que é quase impensável. Colisões aéreas com aviões de passageiros eram muito raras. Se for uma colisão com outra aeronave, Bouillard sabe que a evidência vai estar em todos os destroços que acharem no fundo do mar. Dois dias depois do acidente, Sébastien Davy capta um sinal do radiofarol do voo 706. Os gravadores de voo foram encontrados no fundo do mar, a cerca de 16 ou 18 metros. Os destroços finalmente são localizados e os corpos são encontrados. Esse acidente foi trágico porque 2 pilotos do Beechcraft, 12 passageiros, incluindo 2 bebês, morreram. A nação está de luto e precisa de respostas. Agora que os destroços foram retirados do fundo do mar, os investigadores de acidentes começam a examinar as peças em busca de pistas. Todo o propósito da investigação de acidentes é determinar a causa do acidente para que possam evitar que outros acidentes aconteçam.
Poder recuperar todos os destroços, o gravador de dados de voo, os instrumentos, os motores, os controles de voo, os cabos, permite aos investigadores de acidentes excluírem definitivamente os fatores que provavelmente não contribuem para o acidente e permite que você se concentre em algo significante. O que temos aqui? Recuperados junto com os destroços do Beechcraft, eles encontram pedaços de outra aeronave. A concentração dos detritos e junto com o exame feito pelos mergulhadores mostrou claramente que os destroços eram de 2 aviões diferentes. Então, imediatamente nós pudemos confirmar que o acidente foi causado por uma colisão. É uma grande descoberta. E o formato do cone do nariz recuperado é inconfundível para os investigadores. É um Cessna. Mas da onde ele veio? Os investigadores de acidentes aéreos agora sabem que estão lidando com uma colisão em pleno ar. Eles têm um Cessna misterioso em suas mãos e precisam descobrir de onde ele veio. Sem testemunhas da própria colisão e sem dados de radar rastreando o avião misterioso, eles procuram as respostas no gravador de voz da cabine encontrado no Beechcraft. O gravador de voz da cabine estava em boas condições. Nós ficamos realmente aliviados, porque sabíamos que ia ter como prosseguir com a investigação de segurança. Tá, vamos começar. Flap 0 mais 30. A gravação foi muito importante para a investigação, pois determinaria a trajetória de voo do avião comercial e para ouvir o que aconteceu dentro da cabine. Descendo 18,5 km. A gravação também pode revelar se os pilotos do voo 706 cometeram um erro fatal enquanto voavam sobre o SS France. Passe acima do marcador externo a 439 metros. A partir da análise do gravador de voz da cabine, dava para ver que havia uma boa atmosfera na cabine. O tempo estava bom, a tripulação estava relaxada, mas ainda se comportando profissionalmente. Então, conforme seguem a gravação, os investigadores ouvem algo completamente inesperado. Você não vai voar sobre a Baía de Quiberon? Quem é esse? Porque o Le France está atracado lá. É mesmo? É. Bem aqui. Lorient está aqui, a Baía de Quiberon está aqui. Tem alguém na cabine com os pilotos. Você não vai voar sobre a Baía de Quiberon? Porque o Le France está atracado lá. É mesmo? É. Nós ficamos surpresos que um passageiro tenha conseguido entrar na área dos pilotos. Como regra geral, a presença de uma terceira pessoa não é permitida. Na maioria das companhias aéreas comerciais, é estritamente proibido que os passageiros entrem na cabine. Mas essa regra não se aplica a pequenas aeronaves. O Beechcraft 1900 é uma aeronave projetada para voos curtos. Pelo fato de não ter comissários de bordo, há uma comunicação aberta entre os passageiros e os tripulantes durante todo o voo. Olha, é um avião regional de pequeno porte. Não há nenhuma porta entre a cabine e a tripulação. É simplesmente natural. Um passageiro percebeu que iam passar bem perto desse evento cênico e não viu nenhum mal em fazer um desvio. Prince Protier 706 chamando. Temos um pedido especial de voar um pouco mais a oeste sobre a Baía de Quiberon, senhor. Para ver o Le France ancorado lá. Agora está claro por que o comandante decidiu fazer aquele desvio fatídico. Ele fez isso porque um passageiro pediu. Sem a gravação de voz da cabine, nós nunca teríamos descoberto essa informação. Olha, dá pra ver o navio ali. O comandante tomou aquela decisão para tentar cumprir o pedido do passageiro. Os pilotos gostam de agradar seus passageiros. É muito bonito. Lá está ele. Enquanto os investigadores continuam escutando, fica claro como o desejo de entreter os passageiros colocou o voo 706 em perigo.
Eles se aproximam da baía a 1.520 metros, mas o transatlântico abaixo é difícil de ver. Pergunte se podemos descer mais. 900 metros, se possível. Podemos descer mais, por favor? Autorizo 1.130 metros em voo por instrumentos. O controle de tráfego aéreo dá permissão para descerem até 1.130 metros. Mas não é o suficiente. Os pilotos querem descer ainda mais. Para que todos os passageiros na cabine vissem o navio, eles teriam que descer para uma altitude mais baixa, porque os passageiros não gostam de ângulos de inclinação lateral íngremes. Ir para uma altitude mais baixa permitiu voarem em um ângulo de inclinação lateral mais raso, tendo uma visão bem melhor. O comandante decide descer até os 610 metros. Nesse momento, tudo está prestes a mudar. Os pilotos estão entrando em um espaço aéreo restrito e não podem ser vistos pelo radar de Lorient. Eles já não estão sendo guiados pelo controle de tráfego aéreo, estão por conta própria. Escuta, vamos, se possível, cancelar o voo por instrumentos e nos manter no visual. 706, Lorient, confirmado. Seu voo por instrumentos foi cancelado às 15 horas e 54 minutos local. Pare aí. Ele cancelou as regras de voo por instrumentos. É muito raro mesmo um avião comercial cancelar o voo por instrumentos. Olha, dá pra ver o navio ali. É, lá está ele. A decisão de cancelar as regras de voo por instrumentos e mudar para regras de voo visual nos surpreendeu. Lorient 706. Vamos nos manter no visual e fazer uma volta de 360 para os passageiros dos fundos. Retomamos o contato depois para a aproximação de Lorient. 706, Lorient, confirmado. Para evitar uma colisão, os pilotos agora têm que confiar apenas no que podem ver com seus próprios olhos. Esse é o território do ver e evitar. Isso significa que cada aeronave é inteiramente responsável por ver e evitar qualquer outra aeronave nesse espaço aéreo. Eles não estão sob o controle do radar, não têm coordenação das altitudes ou padrões de voo. Então, quando há um tráfego de alta velocidade, o Beechcraft, nesse caso, misturado com todas as outras aeronaves da aviação geral, aumenta consideravelmente o risco de uma colisão no ar. Você não tem aquele jogo extra de olhos vigiando e cuidando de você. Não tem mais ninguém especificamente o colocando em um trajeto que sabem que vai estar livre de outro tráfego aéreo. Uma vez que o voo por instrumentos é cancelado, ele absolve o controlador de toda a responsabilidade de evitar qualquer tipo de tráfego. Senhoras e senhores, à esquerda, para fora do avião, vão ver o transatlântico Le France. O controle nos permitiu fazer uma volta de 360 ao redor dele. Vamos retomar a nossa rota para Lorient depois... em cerca de 5 ou 6 minutos. No que eles estavam pensando? Eles acabaram de entrar em uma zona de tráfego elevado e leva apenas alguns segundos para colidir com uma aeronave não identificada. Agora, Bouillard precisa saber quem estava pilotando o outro avião e de onde ele veio. Conforme os investigadores lutam para explicar uma colisão no ar mortal, eles vão procurando respostas nos minutos finais do gravador de voo da cabine. Vamos continuar. Lorient 706. Vamos nos manter no visual e fazer um 360 para os passageiros dos fundos. Eles descobrem que conforme o voo 706 desceu para o espaço aéreo não controlado, os pilotos não tinham nenhum problema em localizar e identificar outros aviões nas proximidades. Tem um DR-400 quase abaixo de nós. Tem um Cessna ali. Estou vendo. Estavam fazendo o trabalho deles. O comandante seguiu as regras de ver e evitar. Mas por alguma razão, há um Cessna que eles não viram, nem ninguém do controle de tráfego aéreo. Muito bem, aqui está o Beechcraft, que sabemos que viu o tráfego na área. Por que não viram o Cessna que colidiu com eles? Para saber mais, os investigadores começam a trabalhar para identificar essa aeronave misteriosa.
Até que finalmente fazem uma descoberta. Bouillard, nós o achamos. Eles conseguem um relatório de um aeródromo pequeno a 16 quilômetros para o interior da Baía de Quiberon. A controladora de tráfego aéreo ali tem um avião desaparecido. Esse avião partiu daqui um pouco antes do acidente. Apenas 9 minutos antes do voo 706 cair, um Cessna particular decolou e nunca mais voltou. É, parece com o nosso avião. Ele planejava voar até lá para ver o Le France. O piloto do Cessna é Francis Gilibert. Ele é um piloto de avião aposentado com mais de 15 mil horas de voo. Ele era altamente experiente, um piloto muito respeitado. Para um piloto alcançar 15 mil horas com uma companhia aérea, dá para presumir que ele era um piloto muito habilidoso em cada aspecto da aviação. Não só suas habilidades no manche, mas nas suas tomadas de decisões. Todos os atributos necessários para ser um piloto profissional bem-sucedido. Mesmo que o Cessna estivesse voando a uma altitude onde deveria ter sido detectado no radar, por alguma razão, o controlador de tráfego aéreo não conseguiu vê-lo. Por que o Cessna não apareceu no radar de Lorient? Parece que ele não estava com o transponder ligado. Não estava ligado? O transponder permite que o controle de tráfego aéreo identifique e rastreie a localização exata de um avião. O transponder é absolutamente fundamental. O radar pode detectar muito pouco ou até mesmo nada de uma aeronave pequena. Em 1998, as regras de aviação francesas não exigiam o uso de transponders em pequenas aeronaves. Então, Francis Gilibert não estava quebrando nenhuma regra. Ele não ligou o transponder para o seu voo naquele dia. E isso é uma surpresa incrível, porque certamente ele não teria voado muitas dessas 15 mil horas sem ter um transponder ligado. Tem muitas coisas que podem ter sido a razão dele não ter ligado o transponder. Pode ter sido só a sua mentalidade de: ei, eu vou fazer um voo para curtir, vou pilotar um voo pela regra visual. Não vai fazer nenhuma diferença. Sem o transponder, o controle de tráfego aéreo de Lorient não tinha nenhuma maneira de saber que o Cessna estava no céu. Seu voo por instrumentos foi cancelado às 15 horas e 54 minutos local. Mas mesmo sem o controle de tráfego aéreo, por que os pilotos não ouviram uns aos outros através do rádio? Bouillard estuda os diferentes mapas de aproximação que teriam sido usados a bordo de cada aeronave. E ele descobre um detalhe surpreendente. Os pilotos estavam se comunicando em diferentes frequências de rádio. Foi uma descoberta importante saber que em um espaço aéreo tão apertado, pudesse haver dois aviões com frequências totalmente diferentes. Relatório de posição. Juliette Echo está a 900 metros no sentido de Arradon. O piloto do Cessna não estava em contato com a torre de Lorient. Ele estava em contato com a torre de Quiberon. E então os dois aviões estavam em frequências diferentes, com diferentes controladores. Estou descendo de 900 para 460. Sem transponder e sem comunicação por rádio entre eles, não há nenhum jeito dos pilotos conseguirem saber uns dos outros com antecedência. Pergunte se podemos descer mais. Conforme o voo 706 descia ao tráfego, Francis Gilibert jamais teria ouvido as suas chamadas. Mas isso ainda não explica por que esses pilotos experientes colidiram. Bouillard ordena a reconstrução completa dos dois aviões, para determinar quem atingiu quem e onde eles estavam posicionados momentos antes do acidente. Vamos ver o que isso nos conta. Reconstruir o avião é sempre extremamente difícil, mas é necessário para entender os acontecimentos. Imagine jogar uma caixa de quebra-cabeça sobre uma mesa e tentar descobrir por onde eu começo. É a mesma coisa.
Só que agora, imagine pegar a folha de estanho e amassar ela, apertar, comprimir, desembrulhar, fazer uma dúzia de vezes e agora tentar descobrir onde essas peças se encaixam de novo. Porque todos esses destroços, especialmente de uma colisão aérea violenta como essa, foram mutilados. Eles foram picados, cortados aos pedaços, pedaços pequenos, pedaços grandes. Por fim, os esforços incansáveis dos investigadores começam a valer a pena. O que é isso? Ao reconstruir a aeronave, eles conseguiram encontrar uma peça-chave de evidências e, nesse caso, foram as marcas de transferência de tinta. Essa tinta com certeza é do Cessna. A transferência de tinta é igual quando você tem dois carros que colidem, um contra o outro. Um carro deixa tinta no outro. A mesma coisa aconteceu aqui. Junto com a transferência de tinta, os investigadores também encontram marcas distintivas na asa do Beechcraft, causadas por uma hélice. Esse é o ponto de contato do Cessna. Então o Cessna, inicialmente, bateu na ponta da asa. Conforme ele continuou avançando, as partes mais pesadas do Cessna continuaram e atingiram a parte traseira da aeronave. Essa parte da cauda foi encontrada a mais de 400 metros de distância. Isso mostra que foi um impacto muito violento. Para mim, isso confirma. O ponto de impacto do Cessna foi sobre a 7ª janela do Beechcraft, causando falha catastrófica e o rompimento da cauda do Beechcraft. A evidência é clara. O Cessna atingiu o Beechcraft. As marcas também indicam a posição exata dos dois aviões no momento do impacto. Pela pintura vermelha que estava nesse ângulo, atravessando a asa, os investigadores de acidentes conseguiram determinar em que direção as duas aeronaves estavam e qual teria sido a convergência relativa da passagem do voo padrão. E isso abre todo um novo conjunto de questões. Bouillard agora sabe como o Beechcraft e o Cessna colidiram. O que ele ainda não entende é por que, em um dia tão claro, os pilotos não conseguiram ver um ao outro. De posse das evidências físicas da colisão, os investigadores franceses agora querem descobrir o que os dois pilotos podiam ver nos últimos momentos que antecederam o acidente. Por que não olharam pela janela? Bouillard volta para o gravador de dados de voo recuperado do Beechcraft. Ligue, por favor. Ele registra cada movimento do avião, além dos controles dos pilotos. A gravação de dados de voo nos permitiu reconstruir a volta de 360 e as diferentes altitudes e inclinações do avião durante a volta. Os gravadores de dados de voo permitiram que os investigadores de acidentes descobrissem qual era a geometria aproximada das duas aeronaves no momento do impacto. O Beechcraft estava em uma inclinação para a esquerda. O gravador de dados do voo diz aos investigadores que o Beechcraft ainda estava dando a volta quando os dois aviões colidiram. A equipe de investigação do acidente conseguiu determinar que, no momento do impacto, o Beechcraft estava em um ângulo de inclinação suave e o Cessna em uma descida suave. Bouillard descobre que o Cessna estava descendo à direita, porque sua hélice bateu na asa direita do Beechcraft. Dos dados de voo, ele também sabe que no momento do impacto, o Beechcraft ainda estava inclinado à esquerda, em um ângulo de 17 graus. Ele combina os dados para descobrir o que os pilotos do Beechcraft podiam ver das suas janelas. Olha quantos iates lá embaixo. Que maravilha. O copiloto está em uma posição melhor para ver o Cessna se aproximando pela direita. Mas hoje ele está ocupado, executando a volta e se preparando para o pouso. A função do piloto, na verdade, é muito focada e muito concentrada. É uma carga de trabalho muito elevada para garantir que ele esteja na altitude que pode ficar. E ele está olhando para a direção que ele deve girar nos seus instrumentos. Então, ele não vai estar olhando para fora da janela mesmo. Com o copiloto pilotando, o comandante era o responsável por tomar conta do céu. Por que ele não viu o Cessna?
Bouillard usa os dados de voo para reconstruir o que o comandante podia ver em estágios diferentes durante a sua volta ao redor do navio. Vamos começar um pouco antes da volta de 360 e ir até a colisão. Agora estamos entrando na nossa volta. Eles descobrem que o Cessna estava no campo de visão do comandante por alguns segundos. Mas estava longe demais para ser visto. O tamanho do Cessna é um fator relevante. São aeronaves muito pequenas e, na verdade, a diferença entre ele e, por exemplo, um 757, que possui um para-brisa enorme, seria como o tamanho de uma formiga em seu para-brisa. Enquanto continuam virando inclinados, o Cessna fica abaixo do campo de visão do comandante. Sabemos que o Cessna se aproximou pelo lado direito. Quando o Cessna, que é menor, chega perto o suficiente para ser visto só alguns segundos antes do impacto, ele permanece escondido no campo de visão. O comandante, sentado no banco esquerdo, ia ter que olhar para o lado do copiloto, para fora da janela direita, para ver o Cessna vindo. E, nesse caso, isso não foi possível. Não tinha como ver algo vindo daquela direção. Agora fica claro por que os pilotos do Beechcraft não viram o Cessna. Mas por que o piloto do Cessna não viu o Beechcraft? Esse Beechcraft é um avião muito grande. A aeronave comercial de 19 passageiros tinha quase 20 metros de comprimento. Nós estávamos tentando entender por que o piloto do Cessna não conseguiu detectar nada, porque ele estava numa posição melhor para ver o outro avião. Usando o mesmo modelo do Cessna que caiu, Bouillard tenta descobrir como o piloto podia deixar de ver o que estava diretamente na frente dele. Agora comece a andar em torno da cabine. Eles caminhavam ao redor da aeronave segurando objetos para descobrir se o piloto sentado ali conseguia ver o objeto. E isso os ajudou a determinar onde havia pontos cegos e onde havia pontos bons de visibilidade para ele. Continue. Conforme Bouillard dirige o marcador para onde o Beechcraft teria estado quando saiu da sua volta final, ele desaparece. É isso aí. Nós achamos. É um grande avanço. O ponto cego lateral abrange uma zona de 35 a 55 graus. O que significa que teria bloqueado o Beechcraft por até 30 segundos antes do impacto. Mesmo o melhor piloto provavelmente não conseguiria ver alguma coisa se aproximando dele da sua janela lateral. Depois, os investigadores descobrem que conforme o Beechcraft saiu do ponto cego lateral, ele entrou em um ponto cego maior ainda, bem na frente do piloto do Cessna. O motor está diretamente na sua frente, então você teria que olhar para fora, por cima do capô do motor, além de ver por cima dos grandes painéis de instrumentos, e isso também seria um fator que influenciaria a visão externa da posição do piloto. Mesmo nos segundos finais, quando o Beechcraft ficou diretamente em frente ao Cessna, ele foi bloqueado pelo campo de visão do piloto. Estou descendo de 900 para 460. No momento que ele saiu do último ponto cego, ele não tinha nenhuma chance. Os investigadores acreditam que agora eles entendem a sequência incomum de eventos que levaram à tragédia no céu sobre a Baía de Quiberon. Acho que agora sabemos o que aconteceu. O Beechcraft está chegando ao aeroporto de Lorient. A pedido de um passageiro, o comandante pede para se desviar da trajetória de voo. 706, temos um pedido especial para voar um pouco para o oeste sobre a Baía de Quiberon, senhor. Eles decidem dar uma olhada no transatlântico Le France. O voo 706 da Proteus Airlines desvia sobre a baía e desce para 1.130 metros. Senhoras e senhores, à esquerda do avião vão ver o transatlântico Le France. O controle nos permitiu um 360 ao redor dele. Vamos retornar a nossa rota para Lorient depois, em aproximadamente 5 ou 6 minutos.
Você realmente tem que entrar na mente do comandante para dizer se teria feito ou não a mesma coisa nessas circunstâncias. É um dia com céu azul, tenho certeza de que os 2 membros da tripulação estavam se sentindo bem e talvez quisessem se divertir pelo caminho. Uma vez perto do navio, eles decidem descer para olhar mais de perto. Mas para ir abaixo dos 1.130 metros, eles cancelam as regras de voo por instrumentos e seguem pela visual. 706, Lorient, confirmado. Agora o Beechcraft está em espaço aéreo não controlado, abaixo do radar. Sem a orientação de controle de tráfego aéreo, cabe ao comandante visualmente procurar aviões nas proximidades. Tem um Cessna ali. Então, quando estão a 610 metros, eles decidem fazer uma volta de 360 graus ao redor do navio. Com a volta de 360 quase completa, os pilotos começam a se preparar para pousar em Lorient. No mesmo momento, o Cessna se aproxima pela direita. O Cessna não está com o seu transponder ligado e está se comunicando em uma frequência de rádio diferente do Beechcraft. Estou descendo de 900 para 460. O controle de tráfego aéreo de Lorient não tem ideia de que ele está lá. É lindo. O ângulo de inclinação do Beechcraft, combinado com o fato de que o piloto responsável pela visualização dos céus estava sentado no assento esquerdo, torna o Cessna que se aproxima impossível de ser visto. Eles conseguem ver apenas o céu do lado direito do avião. Por uma terrível coincidência, o piloto do Cessna não pode ver o Beechcraft também. A estrutura da aeronave cria um ponto cego. E o piloto não tem como ver o Beechcraft. Durante os 10 segundos de voo, o piloto do Cessna devia provavelmente estar prestando atenção ao seu passeio sobre o SS France. O Beechcraft estava vindo dessa posição aproximada em sua visão periférica. No último momento, o Beechcraft sai do ponto cego. E é tarde demais. Esse foi um completo desastre. Essa colisão nas velocidades em que eles estavam viajando foi catastrófica. Isso dilacerou completamente as 2 aeronaves em pedaços. Enquanto a queda do voo 706 continua sendo uma tragédia, o que foi aprendido durante o curso dessa investigação trouxe inovações significativas na segurança aérea. Elas incluem o uso obrigatório de transponders em pequenas aeronaves, como o Cessna. E o acesso à cabine é limitado em todos os voos comerciais. Não vai voar sobre a Baía de Quiberon? Escuta, vamos, se possível, cancelar o voo por instrumentos e nos manter no visual. Finalmente, agora é proibido para os pilotos comerciais cancelarem as regras de voo por instrumentos, a menos que seja por uma emergência. O voo por instrumentos foi cancelado às 15 horas e 54 minutos local. Como resultado dessa investigação, os céus se tornaram mais seguros. Essa catástrofe poderia ter sido evitada com o uso da automação que temos agora disponível e que atualmente está em uso. Felizmente, as colisões em pleno ar envolvendo aviões comerciais quase não existem mais. E a razão disso é que temos utilizado um sistema de multicamadas, a regulamentação do espaço aéreo, radar, controle de tráfego aéreo, sistemas que evitam colisões de tráfego, para evitar que isso volte a acontecer.